Bem, hoje nós vamos utilizar o QGIS, no caso eu tenho a versão aqui 2.18, para preparar uma base vetorial de municípios para uma região de interesse. Para isso eu vou utilizar os dados do IBGE de 2018, no caso aqui eu tenho para o estado de São Paulo, mesorregiões, microrregiões, municípios e o limite do estado. Então eu vou carregar aqui para o QGIS os municípios do estado de São Paulo. Para facilitar, eu vou alterar a simbologia desse layer, então em propriedades, na opção estilo, preenchimento simples, eu vou aqui em preenchimento e vou deixar preenchimento transparente. O contorno, eu vou clicar e alterar para cinza. Eu vou pedir para que essas linhas fiquem com 0,26 de espessura. Então eu dou um aplicar, observem que já alterou ali. Além disso, eu vou pedir para rotular o nome dos municípios. Então, aqui em rótulos, não rotular, eu vou trocar para mostrar rótulos e vou dizer qual é a coluna que eu quero que ele utilize, no caso, o nome dos municípios. Aqui em tamanho, eu vou alterar para 6 e dar um aplicar. Então, eu tenho agora a base de municípios do estado de São Paulo já rotulada com os seus nomes. Bem, não me interessa trabalhar com todos os municípios do estado. A área de estudo de interesse para esse exercício é o extremo oeste do estado de São Paulo. Particularmente, todos aqueles municípios que compõem a chamada Rede Regional de Atenção à Saúde número 11. Essa rede regional é composta por 45 municípios ao extremo oeste do estado de São Paulo. Então, eu preciso identificar naquela base de municípios aonde estão esses 45 municípios de interesse. Para facilitar, eu vou carregar aqui um layer de micro-regiões do estado de São Paulo e vou mudar a simbologia desse layer, como eu fiz para os municípios, então em propriedades. Eu vou aqui em estilo, preenchimento simples, vou marcar transparente e o contorno eu vou alterar aqui para um vermelho. Dou um OK. A linha, a espessura dessa linha, eu vou trocar para número 1 e aplicar. Então, veja que eu tenho aqui já as divisões das micro-regiões do estado de São Paulo. Além disso, eu vou pedir para rotular o nome dessas micro-regiões. Então, aqui em mostrar rótulos, eu vou indicar o nome da micro-região como rótulo de interesse. E aqui em tamanho, que está 8,25, eu vou mudar para 10. Dá um aplicar. Posso também selecionar aqui um negrito, um bold. Aplicar, OK. Então, veja, para o exercício aqui, o nosso interesse é trabalhar, vou voltar aqui, é trabalhar com todos os municípios que compõem a RAS 11. De antemão, a gente sabe que são todos esses da microrregião de Presidente Prudente e da microrregião de Dracena. Então, esse exercício eu vou fazer em duas partes. Primeiro, eu vou pedir que o SIG selecione todos os municípios que estão na microrregião de Presidente Prudente e Dracena. Então, para isso, eu vou desligar aqui temporariamente os municípios. Selecionando aqui as microrregiões, eu vou na opção Selecionar feição, clico na microrregião de interesse, seguro Shift e na próxima microrregião. Então, eu vou aplicar uma ferramenta de geoprocessamento que recorte todos os municípios que caem nessas duas microrregiões. Então, aqui, ligando o layer municípios, eu vou no menu Vetor, Geoprocessamento, Recortar. Aqui eu indico que eu quero recortar todos os municípios que estão na área destacada das microrregiões, nas áreas selecionadas das microrregiões. Então, eu vou salvar esse arquivo, aqui, salvar arquivo. Eu tenho aqui, preciso indicar um C2 por exemplo, eu tenho uma pasta chamada temp, eu vou dar um nome para esse arquivo. Por exemplo, município 1, porque ainda não são todos aqueles que eu quero, tá? Vou desmarcar essa opção abrir arquivo e executar. Rapidamente, processo concluído, fecho essa janela. Então, eu vou na pasta onde eu salvei esse arquivo, pasta temp, eu tenho aqui um C2,
vou ter aqui uma pasta chamada temp. Município 1. Carrego esse layer. Eu vou agora trazer aqui, mudar a ordem das camadas para visualizar os municípios que ele recortou. Bom, porém, desligando o layer municípios, eu tenho aqui alguns municípios já que são do meu interesse. Se eu consultar minha tabela de atributos do layer que eu acabei de gerar, eu vejo que há 40 feições. Mas eu sei que a minha RAS 11, a minha área de estudo, ela contempla 45. Então está faltando ainda alguns municípios, que são, vou dar um zoom aqui, os municípios de Flora Rica, aqui é um município chamado Irapuru, e também está faltando mais 3 municípios aqui ao sul da minha área de interesse, que é Nantes, IEP e Quatá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar esses municípios que estão faltando e então inseri-los na camada município 1. Ok? Então, para isso, eu preciso marcar o layer que eu quero selecionar, da onde eu quero selecionar as feições, no caso, municípios. Com a ferramenta Selecionar Feição, eu vou clicar sobre o município, no caso aqui, Irapuru, seguro Shift, e clico sobre os demais que me interessam. Flora Rica, Quatá, IEP e Nantes. No menu Editar, eu vou copiar essas feições e no layer que eu quero inseri-las, eu marco esse layer, botão direito, eu vou colocar esse layer em edição, alternar edição. Precisa estar em edição esse layer. E então no menu Editar novamente, eu vou colar essas feições. Automaticamente, o SIG posiciona essas feições no layer que me interessa. Posso, então, no botão direito, novamente, sobre o layer município, alternar e gravar. Como ainda está selecionado, eu não estou conseguindo ver se o processo ocorreu. Então, eu venho aqui em desselecionar todas as feições. E agora eu observo que esses municípios já estão na minha base de interesse. Então, eu vou desligar o layer municípios e consigo observar que aqueles municípios faltantes estão no meu layer de interesse. Para isso, vou confirmar na tabela de atributos. Aqui eu passo a ter 45 municípios. Então, desmarcando aqui as redes, as micro-regiões, eu consigo analisar que posso rotular o nome desses municípios, propriedades. Aqui em rótulos, peço para mostrar para as camadas, nome do município, e dou um aplicar. Então, eu tenho aqui os municípios que vão compor a minha região de interesse. No caso aqui, a região chamada Rede Regional de Atenção à Saúde. A partir disso, eu posso, com essa base extraída para a região de interesse, eu posso utilizar essa base para, então, fazer a distribuição espacial de variáveis de interesse.